a gente não sabia o que iam achar e nem estava interessado muito em saber o que iam achar. A gente queria fazer, porque a gente estava se divertindo e estava gostando. Foi imediata essa sintonia entre vocês? Claro que foram muitos anos no palco, né? Era muito visível que vocês se davam muito bem ali naquele espaço, mas isso foi assim de cara ou foi uma construção? Desde o início já teve, né? Nos primeiros encontros que a gente fez para fazer o repertório, para montar um show, que era um show que seria um fim de semana num bar do IAB, no centro de Porto Alegre, que era um bar bem pequenininho que cabia 80 pessoas, mas tinha shows muito bons lá, a gente viu shows excelentes lá. E o Tangos e Tragédia surgiu ali, já no primeiro momento as pessoas gostaram muito. A gente não sabia o que iam achar e nem estava interessado muito em saber o que iam achar. A gente queria fazer, porque a gente estava se divertindo e estava gostando daquilo, né? Do primeiro momento a gente já começou a se divertir, já começaram a pintar ideias interessantes. Desde o primeiro momento já eram os personagens, Kraus e Pletskaya. O encontro com o Nico foi muito explosivo em termos de realização, né? Primeiro a realização artística, que a gente entrou de cabeça numa área que nós não tínhamos domínio. Nós não sabíamos que nós iríamos nos transformar em comediantes. E nem sabia exatamente o que é que nós estávamos fazendo no primeiro momento, que era um musical. Né? A gente demorou uns anos para determinar. Pô, isso que a gente faz é um musical. Porque o pessoal do teatro dizia que nós fazíamos música. E o pessoal da música dizia que a gente fazia teatro. E o que a gente fazia, na verdade, era um musical. A nossa cidade não estava acostumada com esse... Embora o pessoal de teatro fazia já musicais, coisa, mas uma coisa tão original, nascida aqui, assim, né, não tinha acontecido ainda, talvez, para levar esse tempo todo, assim, para a gente saber exatamente o que a gente estava fazendo. E depois da meia-noite, a fauna ensandecida do ocidente, digitando em frente ao Metropol. Berlim, 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 bom fim, bom fim. Berlim, 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 bom fim. Quero saber também o quanto do Kraus no sangue tem em ti e quanto de ti tem nele. 100% eu sou o Kraus. 100% eu sou o Ike. Levou para terapia. Porque no começo a gente tinha outras expectativas como artistas, né? E aí, quando começou a fazer sucesso Tango de Tragédias, quem aparecia nas capas dos jornais, a primeira vez apareceu um jornal da Zero Hora, né? Uma capa do caderno de domingo, assim, fotão, sabe? De Kraus e Pletskaya. E aí a gente começou a achar assim, cara, tá saindo de controle esse negócio de personagem. E aí a gente disse assim, pô, mas não era bem isso que eu tinha planejado, né? E aí começou uma demanda muito grande, muito forte. Aí a gente começou a fazer programas de televisão e de rede nacional, né? Então isso fortalecia mais ainda, sabe? Assim, os personagens. A gente fazia a performance. Era muito difícil para a gente ir num programa, mesmo de rádio, ou numa redação de televisão, para dizer para o jornalista o que nós fazíamos no palco. Entende? A gente não tinha um vídeo gravado para mostrar para as pessoas. Então a gente ia de personagem. Então, os jornalistas foram também responsáveis pela construção do Tangos e Tragédias, dos personagens. Porque os jornalistas perguntavam, a gente estava de personagem, eles perguntavam sobre os personagens. E a gente respondia com personagens. E aí a gente inventava, era uma extensão da nossa performance. Ir para uma redação de jornal, ou ir para um rádio, ou ir para um programa de televisão, era uma extensão da nossa performance, né? E isso começou a ficar muito mais atraente para nós,
como artistas. A anarquia da performance estava presente o tempo inteiro, entende? Então, quando a gente levanta de manhã, ainda acontece isso, mas em um período em São Paulo, especialmente, ou no Rio de Janeiro, aconteceu muitas vezes, muitos dias, que a primeira coisa que se faz é levanta, lava o rosto, escova os dentes, bota a roupa do personagem e vai para a luta, entendeu? Vai para uma rádio, vai para um jornal, vai para uma televisão, fazer um programa. Aí para almoçar, entra num restaurante com a roupa do personagem e com a possibilidade de estar fazendo a performance o tempo inteiro, entendeu? Não sair do personagem para almoçar, entendeu? Porque está se divertindo, que está legal, está se divertindo, está sendo legal. Pô, olha, e comentando o que rolou lá naquele programa ou naquela entrevista daquele jornal. Não sugestivos, substantivos imortais, enquanto vivos, todos somos imortais, imortais, enquanto vivos. Então, aquelas coisas mais interessantes foram ficando na história da Esbórnia, né? Foram ficando na construção dessa obra de arte que eu e o Nico viemos fazendo. Sim, mas isso sempre foi tranquilo para ti, assim, era realmente muito bom. Nunca se achou mais ou menos engraçado que o Crowns? O Crowns é muito mais engraçado que eu, né? Muito mais. O Crowns é o engraçado de mim. Sim, né? legal. E no meu livro até tem um capítulo que é o teatro hiperbólico. O que é o teatro hiperbólico, na verdade? Que depois que eu fiz terapia, eu comecei fazendo terapia junguiana, fiz por uns 6 anos, mais ou menos, e eu achei aquilo maravilhoso, né? Fazer terapia, coisas de fundamento, uma coisa extraordinária. É porque assim, né? A terapia junguiana, tu tem que levar o sonho na terapia. Ele tem que ter esse conteúdo para levar para a sessão, para o terapeuta analisar. Em cima da situação do sonho, pintam situações da tua vida, né? Que tu consegue ler e processar. Então, é uma coisa, para um artista, é uma coisa maravilhosa isso, né? E o sonho é onde a gente frequenta, mesmo não estando acordado, entende? A gente está no mundo da imaginação, né? No mundo da criatividade. Aquele mundo, para nós, é um mundo muito necessário, muito a gente frequenta ali. Então, ter essa técnica que o Jung criou de interpretar os sonhos é uma mão na roda, porque é uma técnica que tu vai lá naquele universo onírico, lúdico, e traz conteúdos muito interessantes para se comunicar com as pessoas. As pessoas se identificam com os símbolos que a gente coloca no nosso trabalho. E foi importante para mim saber qual é a parte Crowns, o quanto a minha consciência tem que estar atenta para dominar o Crowns, né? Para não deixar o Crowns tomar conta, entendeu? E o quanto tem que alimentar o Crowns, o quanto o Crowns é importante na minha vida. Tenho que permitir que o Crowns trafegue no meu submundo, no meu mundo de imaginação, que ele vá lá na minha profundeza e que ele venha com conteúdos para se comunicar com as pessoas, né? Eu não posso dar a chave da casa para o Crown, entendeu? Só isso. Melhor não, né? Deixa assim. Melhor não, melhor não. Ele é um alter ego meu, né? E a gente vê que tem muitos comediantes, especialmente, que têm alter egos, né? Que fizeram suas carreiras em cima de um personagem muito forte, onde as características da psique do artista se acopla perfeitamente. Para mim, o rei de todos é o Charlie Chaplin, que era um artista da maior gabarito, entendeu? Que fez muito sucesso com aquele personagem que era o Carlitos o Vagabundo. Que ele tentou, eu vi muitos filmes dele,
tenho a coleção dele completa toda, e ele fez alguns outros personagens que não davam muito certo. Então, aquele era o alter ego do Charlie Chaplin, onde ele botava sua força vital toda naquele personagem, e aquele personagem era tudo. Ele conseguia se expressar integralmente com aquele personagem. Um grande artista, né? Fazia a música também dos filmes. Eu me identifico muito com o Chaplin, assim, guardando as proporções. Mas era aquilo que... Inclusive, eu fiz... Não, quando a gente começou o Tangos e Tragédias, nós fomos buscar referências, né? Porque a gente tinha, assim... não se é para ser humorista, então que tipo de humorista eu gostaria de ser? Para mim, aquilo era o maior padrão, sabe? O cinema mudo, o Chaplin, o Gordo e o Magro, o Harold Lloyd, o Buster Keaton. Que eu, na verdade, vim conhecer depois, né? Tinha o Gordo e o Magro, passava na televisão, o Chaplin era muito conhecido, mas são artistas que deixaram uma obra, assim, extraordinária, daí tu vê, né? O Buster Keaton com aquele clown dele, são os clowns, né? Os primários dos clowns são aqueles da comédia dell'arte, né, que andavam nos carroções pela Europa, fazendo seus espetáculos pelas vilas e povoados. E aquilo veio, aquele estilo de artes performáticas, né? Então, esse tipo de arte performática assim, sempre me chamou muita atenção. I have my own house to live